continuar sem. Eu estou vendo aqui que pelo meu celular, eu estou trabalhando pelo meu celular. O Ricardo já entrou, a Cecília entrou, a Zilda, o Léo, a Cláudia, o Fernando. Mas eu estou olhando não pela tela do computador, porque simplesmente não apareceu. Me perdoem. E eu vou controlar aqui para saber pelo menos o que eu estou conseguindo falar. Darcy, né? Alguém que entrou como núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Lúcia está conseguindo comentar, mas eu não consigo entrar como núcleo, nem para comentar, nem para dar boa tarde. Então nós damos boa tarde a vocês, que vocês tenham uma tarde de luz, de paz. Nós vamos falar sobre fé raciocinada, né? E Fabiola, boa tarde. Bernadette, boa tarde. Eu fico um pouco confuso de trabalhar com dois aparelhos ao mesmo tempo, o celular e o computador. Eu estou falando para o computador, mas eu estou olhando os comentários pelo meu celular. Então eu desejo uma boa tarde às pessoas, aos maridos, às esposas, né, aos irmãos, para que nós tenhamos uma tarde de luz, uma tarde de paz, uma tarde de tranquilidade. Vamos agradecer a Deus e a espiritualidade superior, que tanto tem feito por nós, em nossas vidas, nos socorrendo nos momentos de dificuldade, mas também nos fortalecendo para as lutas que ainda devemos combater em nós e neste mundo em que vivemos. Agradecemos ao nosso Pai, que tanto faz por nós diuturnamente. Que essa fé que mora em nossos corações, ela seja a nossa força motriz, para que, movidos por esse amor que o Cristo nos convida a praticar, possamos chegar ao equilíbrio que tanto necessitamos em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Agradecemos a mentora espiritual, irmã Lúcia, por tudo e por tantas coisas que tem feito por nós. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Kátia, boa tarde. Alziro, seu Alziro, boa tarde. Rosa, boa tarde. Marcelina, boa tarde. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar quem entrou depois, né? O Ricardo entrou primeiro, né? Agora, uma boa tarde para Jandira. Cecília, um abraço para o Ricardo. Zildinha, Léo, garotão, beleza? A Cláudia, um abraço para o seu pai, para sua mãe, para seu filho. Fernando, um abraço para a Margarete. Darcy, um abraço para Adelaide. Um abraço para o Alisson. Kátia, um abraço para o Rogério. Rosa, um abraço para o Nivaldo. E Marcelina, um abraço para você, para o seu menininho, que eu esqueci o nome aqui agora na minha cabeça, me perdoa. Eu tenho que depois que resolver, nós já estamos. O que problema é esse que dá na hora que eu entro no computador, sabe? Porque não dava e passou a dar de vez em quando. E hoje, simplesmente, eu não tenho chat para conversar. E eu tenho que controlar as pessoas que estão entrando e agradecer a presença de vocês todos. Falando de algo tão importante que é a fé raciocinada, né? O pedir e obtereis. Eu estava ouvindo a palestra da Neide, né? Na quinta-feira e na quarta-feira, me perdoa. E ela terminou a palestra com algo que eu preciso agora fazer, né? Ela terminou falando que a Madá mandou para ela uma música, né? E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir a música que ela falou, né? E que eu ouvi cantada por um cantor que eu esqueço o nome, que eu esqueci o nome, né? E a música falava assim: se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar, né? Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar,
Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará tuas lágrimas. Então desabafa e deixa ele te abraçar. Então, eu comecei desabafando, né, dizendo que o Facebook não me ajuda, né? Ele está não permitindo que eu tenha controle sobre esse mesmo Facebook. Eu não sei por que está acontecendo isso. Mas a gente tem que ter calma, né? Assim como o mar agitado, assim também como as horas que muitas vezes nós passamos, elas nos deixam agitados. São nessas horas que nós precisamos estar calmos. São nos momentos de dificuldade que nós precisamos nos acalmar nossos corações. São nesses momentos de dificuldade que nós precisamos buscar o alto para eles nos auxiliar, né? Para o alto nos auxiliar. Mas nem sempre o alto resolverá nossos problemas. Mas o alto iluminará nossos caminhos, com certeza. Nem sempre o alto tirará o problema na nossa frente, mas o alto melhorará a nossa visão para enxergar os problemas à nossa frente. Melhor, enxergar melhor, com lucidez, né, com tranquilidade, com harmonia, com equilíbrio, com coragem, sem medo, né? Então, nós vamos bater um papo falando sobre fé, né? Nós vamos bater um papo falando sobre confiar em Deus. E eu preparei um pouco dessa conversa, começando do Evangelho, né? Ei, Leila, boa tarde. Tudo bem, querida? Um abraço, tá? Seu Vitor, boa tarde. Zilda, eu comecei a ouvir essa música hoje, gostei muito, viu? Hey, Rose, tudo bem com você? Aliás, eu já tinha ouvido e não tinha prestado atenção na música, né? Boa tarde, Rita. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço pro Robson, pra Aline, pro Lucas. Então vamos. Jesus descia o monte após a transfiguração, sabe? Então, essa é uma passagem conhecida que nós já falamos aqui, né? Ele havia se transfigurado junto de Pedro, João e Tiago, onde Elias e Moisés haviam aparecido para ele. Aquela situação acabou. Jesus desceu o monte e encontrou um pai necessitado numa praça perto desse monte. E esse pai veio pedir a Jesus que socorresse o filho dele, né? O filho dele ele fala que o filho dele era endemoniado ou lunático e que se julgava no fogo e na água, né? Ele era tratado então como lunático, hoje seria conhecido como um processo de subjugação, né? O espiritismo chama isso de subjugação, o catolicismo chama isso de possessão. O menino era um possesso ou um subjugado. Né? O homem pedia, né? E nós estamos falando de pedir e obtereis, né? O homem pedia a cura ao filho. É, Essa passagem está registrada tanto em Mateus como em Marcos. São Mateus e São Marcos, com algumas pequenas diferenças, né? Então, eu peguei as duas, fiz um junta, né? Amalgamei as duas e deu o seguinte, o pai responde, né? Jesus, quer dizer, fala assim, ele chega a Jesus e pede, né? E fala, eu tive com seus apóstolos, os seus apóstolos não conseguiram curar meu filho, né? Aí Jesus olha para ele e fala assim, todas as coisas são possíveis àquele que crê, né? Aí eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, né? Todas as coisas são possíveis quando nós cremos, né? Isso é uma pergunta, né? E ele respondeu, eu creio, mas socorre a minha falta de fé. Então olha a dualidade, né? Eu creio, mas não tanto assim. Então eu creio, mas socorre a minha falta de fé. Então Jesus vira-se para o menino, conversa com o espírito, né? E esse espírito se retira do menino. Os apóstolos então perguntam por que eles não tiveram sucesso em curar o menino. E aí vem um esclarecimento também muito conhecido. Vocês não curaram este menino devido à sua falta de fé. Então não era só o pai que tinha falta de fé. Os apóstolos também estavam com falta de fé. Porém, ele continua, este espírito de nenhum modo pode sair senão um coração em jejum.
E completa. Uma frase também conhecida, um ensinamento também conhecido de Jesus, que diz assim: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará. Boa tarde, Viviane, seja bem-vinda. Boa tarde, família. Né? Como ela diz, também eu esqueci de falar boa tarde, família. Né? Então, eu perguntamos, né? Que poder é esse que tem a oração? A oração tem um poder de quê? E eu tomei a, a liberdade de responder com minhas palavras o que eu acho que o poder da oração tem. Tá bom? Então, eu respondi com minhas palavras e daqui a pouco nós vamos ler uma série de autores dizendo o que é a oração. Então, eu respondi assim: que poder que é esse que tem a oração? De fazer coisas que, a princípio, julgamos serem difíceis ou até impossíveis. Então, a gente ora, né, para que para que então continuo, necessitando então que nós oremos para que Deus, os céus, o santo, um espírito benfeitor, intervenha por nós a Deus para obter sucesso no nosso desejo. Então quer dizer, nós pedimos a alguém superior a nós para fazer coisas que nós julgamos ser difíceis. É, então, assim, nós obtemos sucesso naquilo que nós desejamos. E o que nós desejamos? Né? Nós desejamos aquilo que nós pedimos a Deus. Mas, então, a oração, ela poderia ser considerada como o quê? Como um desejo? Eu considero que sim, como um desejo. Porque se nós não desejássemos, por exemplo, se eu oro a Deus, se eu peço a Deus por minha cura, eu desejo que Deus me cure. Se eu peço que Deus cure alguém perto de mim, eu então ergo os meus pensamentos a Deus e desejo que Ele cure pessoa, fulano, beltrano, parente meu, né? Alguém que eu goste muito, ou alguém que seja muito necessitado, né? Então, a oração é um desejo, sim, né? Porém sabemos, né, claramente que nem tudo, né, que a gente deseja é possível a gente conseguir, né? Não porque seja impossível, né? Pode até ser impossível, mas não que seja impossível. Mas é porque, em se tratando de oração, prece, né? E pensando ser a oração um desejo, tende a haver, junto também, quando nós pedimos, um merecimento. Eu mereço aquilo que eu estou pedindo. Isso em primeiro lugar. Eu tenho fé suficiente para aquilo que o meu desejo se realize, né? E também o último, né? Eu necessito daquilo que eu estou pedindo. Então tem um conjunto conhecido, né? Um conjunto conhecido de sentimentos, né? Ou de situações que é merecimento, necessidade, fé. Porque os espíritos, os apóstolos mesmos, não tiveram fé suficiente para libertar aquele menino do espírito que os subjugava. Então há uma diferença e há uma necessidade. E Jesus mostrou, né, que aquilo que acontecia ali tinha um problema. E nós vamos estudar isso. Né? É, podemos então. Aliás, eu já estou misturando as folhas. Eu estou lendo outra parte, para você ver. Então tá. Mas só que são necessários outros sentimentos também, né? Outras coisas também que nós vamos conversar. Os apóstolos ficaram sabendo então que poderiam ter curado, né, com atitudes diferentes, mais fé. Jesus mostrou que há limites, mesmo para os apóstolos. Eles não poderiam fazer a cura do menino, né, com certeza.
eles não poderiam fazer a cura do menino se não tivessem mais fé, se não tivesse oração e, inclusive, se não tivessem um jejum, em jejum, né? Boa tarde, Isabel, querida, tudo bem? Pati, bom dia, bom dia, boa tarde para você. Patrícia, um abraço para você. Silvana, boa tarde. Sejam bem-vindos. Osana, boa tarde. Um abraço para os seus familiares. Eu estou aqui com uma situação que eu estou lendo o celular e trabalhando com o computador, tá? Então vocês estão chegando agora, eu estou com dois aparelhos, então vai ficar difícil de eu controlar os dois. Então por isso que está tendo esse problema aqui, né? De eu ter que olhar para o lado para ler o que eu poderia estar lendo aqui na frente por um problema do Facebook que eu não sei o que é. Então tá. Em outras passagens do Evangelho, nós temos o que? João, né, diz assim, Jesus diz, se pedirdes algo em meu nome, eu farei. Então eu posso falar assim, Jesus, em nome de Jesus, eu peço a Deus que me cure. E ele não me cura. Então, o que faltou? Né? Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa frase está em João. Aliás, está em Mateus. Né? Então, uma frase está em João se pedirdes algo em meu nome, eu farei. E em Mateus está escrito assim, tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Mas por que então Deus não, se Jesus disse que se pedir em nome de Jesus, ele faz? E em João está escrito, se você crer, você receberá. O que acontece quando a gente ora e a oração não é atendida? Aí nós temos que entrar numa série de exemplos simples, né? Mas muito importantes. Wagner, boa tarde, um abraço para Simone. Nós temos que entrar numa série que a gente vai raciocinar em cima disso. Então vamos pensar assim, em primeiro lugar, nós estamos num supermercado com o nosso filho. Nós fizemos todas as compras. E estamos na fila do caixa. Né? Todo supermercado, vocês sabem disso, da frente, no lado do caixa, tem um balcão de doces, né? A criança, nosso filho, olha para a prateleira de doces que fica, né, no supermercado. Ele pede um doce, pede outro, pede outro. Você dá? Então, este é o primeiro exemplo. Você prepara um pudim pro almoço do domingo. Né? Amanhã você vai fazer um pudim, né? Aí seu filho entra e diz assim: eu só quero comer pudim. Eu não quero almoçar. Você deixa? Ou então se você faz assim um pudim, batata frita e a comida, e ele fala assim: eu quero comer batata frita com pudim. Você deixa? Você aceita? Ou então você chega em casa e vê seu filho jogando videogame. E pergunta: há quanto tempo você está jogando videogame? Aí ele fala: 4 horas. Mas você não tem prova amanhã? Tenho, mas eu estou jogando aqui. Aí você diz para o seu filho sair do videogame ou não fala? Para estudar. Então, a pergunta inicial é: fazemos o que os nossos filhos querem, desejam, ou fazemos o que é certo no nosso entendimento? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o nosso filho sabe o que é certo para ele, na idade que ele tem? Ou precisa dos pais para orientá-lo? Então, nossos filhos, em resposta mais lógica que eu imagino, seja: o filho precisa do pai para orientar.
Então, um pai que ama o filho e quer educá-lo para o bem, não vai atender todos os pedidos da criança, né? Então a criança não vai ter doce da fila do supermercado. A criança não vai poder comer só pudim. A criança não vai comer batata frita com pudim. A criança não vai ficar 4 horas sendo prova no dia seguinte, no videogame, né? Por quê? Porque nós não damos isso a ele. Porque o pai sabe o que é melhor para o filho. E esse é Deus, meus irmãos. Um pai que sabe o que é melhor para nós. E por isso que muitas vezes, ao invés de dar, ele dá outra coisa. Ele dá uma reprimenda, ele dá um castigo, ele dá uma necessidade, ele dá uma esperança. Você pode às vezes pedir para que que um problema se livre da sua vida e o pai não vai atender, não vai deixar de dar o problema, mas ele dá a você forças para suportar o problema. Ele dá a você esperança em dias melhores. Ele dá a você lucidez para resolver o problema mais facilmente. Então, o pai, na hora que vê o filho fazendo coisas, e muitas vezes permite que o filho faça, não deixa também de fazer e dar nãos a esse filho, né? Afinal, semana passada nós estudamos, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Oi, Penha, tudo bem com você, querida? Boa tarde, boa tarde. Fica, que Deus te abençoe. Então, nós começamos a trabalhar, então, a prece. Então, nós perguntamos o poder da oração, sabemos, né, e conhecemos que a prece tem três objetivos principais, né? Eu falo objetivos principais porque há outros objetivos na prece. O primeiro objetivo é louvar e glorificar a Deus. Esse é um objetivo que muitas vezes nós fazemos, né? Louvamos o nome de Deus, glorificamos o nome de Deus. A prece também serve para agradecer a Deus por é, 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 porque Ele atendeu as nossas preces, as nossas orações. E também nós usamos a prece para pedir a Deus determinadas coisas. Mas também nós podemos, né, orar para transmitir uma mensagem pessoal a Deus, né? Dizendo a Ele, né, Senhor, hoje eu estou muito cansado, né? Senhor, quando você está transmitindo o que se passa. Senhor, hoje eu estou muito confuso. Senhor, hoje eu estou triste. Você transmite uma mensagem pessoal a Deus. Também nós podemos fazer, né, orar em benefício é, de outras pessoas e de nós mesmos. Nós podemos orar por amigos ou inimigos. Nós podemos orar por encarnados e desencarnados. Pela prece, nós podemos ainda revelar nossas imperfeições, né? Então, revelar nossas imperfeições. Senhor, que eu possa ganhar na loteria para poder a vida toda morar numa praia lá no Pacífico, ficar longe desses problemas do Brasil que eu detesto. Você está mostrando aí uma série de problemas que se passa de preconceito seu, né? De ganância sua, que em nenhum momento pensou em outras coisas a não ser ganhar na loteria e sumir desse mundo que você vive. Com isso, nós podemos revelar nossas imperfeições a Deus. Ou podemos também rogar amparo para as nossas necessidades e para nosso progresso material ou espiritual, né? Então, é, esse estudo, ele está na internet, certo? E ele chama-se O Poder da Oração. E eu me baseei a palestra de hoje,
nesse estudo, né, de lá de 1963, ele se encontra com um título de O Poder da Oração, né? Mas ele traz textos de vários autores que nós vamos apresentar aqui, falando sobre o quão poderosa é a oração. E ele fala assim: o fluido universal, ao formar uma corrente fluídica, serve de meio de transmissão do pensamento e da vontade, decorrentes de uma prece. As orações dirigidas a Deus também escutam-nas os espíritos incumbidos da execução da vontade divina. Assim, eles podem nos ajudar, influenciar e responder aos nossos pedidos. Mas eu vou explicar o que seja fluido universal, porque muitos aqui podem não saber o que seja fluido universal. Também conhecido como fluido cósmico universal. Né? O que acontece? O fluido universal é a matéria essencial de todos, aliás, é, 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 eu vou dizer que seria a base de tudo que existe. Então vamos dizer assim, o fluido cósmico universal, ele seria, e eu não escrevi isso, e estou falando de memória, seria a base para a criação de tudo que existe, de matéria e de espírito. Então vamos dizer assim, o chumbo é criado do fluido cósmico universal. O ouro é criado do fluido cósmico universal. Esse corpo aqui é criado do fluido cósmico universal. O espírito, ele é baseado no fluido cósmico universal. Então, a partir do momento que nós aprendemos que o fluido ele é algo que os espíritos aproveitam e manejam esse espírito, nós podemos entender que facilmente alguém que saiba pegar esse fluido e fazer coisas com ele, vai fazer maravilhas. Então Jesus fez maravilhas manuseando esse fluido cósmico universal. Por exemplo, Jesus, na hora que estava numa festa, transformou a água em vinho. O que Jesus fez? Com o poder que ele tinha, ele manipulou o fluido cósmico universal, mudou a essência da água em vinho. Jesus curava a mão da pessoa que estava toda ruim, vamos dizer assim, recolhida, ou ele mexia com o fluido cósmico universal e ela voltava a ser uma mão normal. Jesus pegava um olho de alguém que estava completamente cego, mudava o fluido cósmico universal e a pessoa passava a enxergar. Jesus, né, mandava alguém andar e a pessoa não tinha como andar porque os músculos estavam todos atrofiados. Jesus, com o poder da fé dele e do poder que ele tinha de espírito sublime, ele mexia com o fluido cósmico universal. Os músculos se reconstituíam, os órgãos se reconstituíam e a pessoa voltava a andar. Ela não andava. Então, existe até um ensinamento nos livros, né, da Gênese, do Livro dos Espíritos, é que Jesus não fazia milagres. Jesus apenas sabia o que fazer, manipulando o fluido cósmico universal para isso. Mas só que nós temos um poder muito grande, que é o poder do pensamento, e também nós manipulamos o fluido cósmico universal. Quando nós pensamos, nós dissemos um tempo atrás, que quando nós pensamos, nós fazemos um pensamento e formamos aqui uma forma. Então, se eu penso num pudim, o pudim vai se formar aqui do lado. E muitas vezes, um espírito que estiver me vendo, ele vai falar assim: ah lá, o Renato está pensando em pudim. Por quê? Porque do meu lado tem um pudim. E esse pudim vai ter cheiro, esse pudim vai ter formato, esse pudim vai ter peso. Então eu, com o meu pensamento, eu crio. E o que ele está dizendo aqui é que quando eu oro, esse fluido cósmico universal, ele se forma numa espécie de mensagem. Então, quando eu oro, o fluido cósmico universal que existe em todo o universo à minha volta começa a se movimentar. A Neide mesmo disse isso na quarta-feira. No item 5 que ela leu, do capítulo que ela leu, estava escrito isso.
Estava escrito assim, no item 5, e eu tirei especialmente para ler. O poder da fé demonstra de modo direto e especial a ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, milagres, que não passam de um efeito da lei natural. Então, a Neide leu esse texto para nós, né? Naquele dia, na quarta-feira. E eu mostrei para vocês e mostro para vocês que quando, por exemplo, naquele filme do André Luiz, né? Quando o André Luiz chega na casa dele e vê lá o novo marido da mulher dele, e ele a princípio começa a ficar enciumado e depois descobre que não, o André Luiz ele manipula, né, o fluido cósmico universal e joga um jato de luz na água. E aquela água é curadora. Então ele modificou as qualidades da água. Se nós modificamos, se o André Luiz modificou o poder da água e injetou na água um remédio, Jesus transformar a água em vinho seria fichinha, principalmente para Jesus. Então, esse poder do nosso pensamento e dos nossos sentimentos, né? Então, esse poder dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né? Sentimentos de quê? De fé, de confiança, de fervor e de sinceridade. Quando nós oramos, nós o fazemos não com atitudes exteriores, porque orar é um ato de recolhimento. Então nós nos recolhemos, dizem os espíritos, ao acordar, então você está recolhido dentro do seu lar. Ao orar, ao acordar, ore pedindo um dia de luz. Ao dormir, ore. Em qualquer momento das dificuldades, ore. Ore para agradecer, ore para louvar. Então, a atitude de oração, ela é um ato de recolhimento. Então, não quer dizer que ao orar, nós vamos conseguir as coisas que nós queremos, porque nós não vamos conseguir as coisas que nós queremos. Mas nós vamos conseguir as coisas que nós necessitamos. E nem sempre aquilo que nós pedimos ao Pai é aquilo que nós necessitamos. Porque o pai enxerga as necessidades do filho. Mas o filho, às vezes, quer coisas que não podem ser atendidas. Ei, Joyce, tudo bem? Hoje eu vi uma foto sua grávida, barriguinha bonita. Fica com Deus. Um abraço pro Alisson. As consequências, então, diz o nosso irmão que escreveu o texto, né? As consequências naturais dos nossos sentimentos, pensamentos e atos nefastos, atos cruéis, atos ruins, não são evitadas com uma simples prece de arrependimento. Porque eu posso orar para Deus arrependido de algo que eu fiz, né? Mas isso não me livra do sofrimento posterior, porque o que eu fiz eu tenho que resgatar. O que eu fiz eu tenho que envidar esforços para resolver o problema lá na frente. Então está dizendo assim que o poder, é, é, os sofrimentos, a expiação e as provações são necessárias para adquirirmos experiências e progresso. O reequilíbrio final só conseguimos com novas atitudes, nas sendas do amor, do bem e das virtudes. Então, quando nós sofremos, né, nós sofremos, segundo ele, e adquirimos experiências.
e progredimos. Porém, quando nós oramos, porque nós erramos, nós obtemos de imediato de Deus e dos bons espíritos que escutam nossas preces coragem, paciência, resignação, força moral, recursos salutares e a inspiração de ideias e ações nobres, que nos levem a vencer as dificuldades e nos dão o direito e os méritos ao retorno à saúde e ao bem-estar. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ler de alguns espíritos, né, que escreveram sobre o poder da oração, que escreveram sobre o poder que a oração tem e o que se mexe quando nós oramos. Todas as coisas que acontecem quando nós estamos recolhidos dentro do quarto, ou recolhidos em oração, e as coisas vão acontecendo. Quando nós sentamos, às vezes, no hospital ali, né, e a gente começa naquele momento de dificuldade que alguém está passando do nosso lado, ou nós mesmos, ali aquele problema todo faz com que a gente fique mais, se introjecte mais e eleve um pensamento a Deus. Esse pensamento que vem com fé, com fervor, com confiança e vem com sinceridade, ele vem para chegar e vai alcançar algum lugar, dependendo do tamanho da nossa fé, dependendo do tamanho da nossa confiança, dependendo do tamanho do nosso fervor e da nossa sinceridade na prece. Pensa que nós temos várias atitudes que se movimentam quando nós oramos, né? E o primeiro esclarecimento vem de André Luiz no livro Os Mensageiros, na página 136, que diz assim: sempre há respostas às nossas preces. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica e comunhão. Não é apenas súplica. E comunhão é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, Jesus, aliás, André Luiz diz que não há prece que não tenha uma resposta, e a oração, que é filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura. Então, a partir do momento que nós oramos, nós entramos em comunhão com Deus, né? E ela não deixará de ter respostas. O segundo esclarecimento dos espíritos vem de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 9, na página 121. Agora eu não vou dizer para vocês a nona edição, né? Então, infelizmente, foi a página 121 que diz assim: a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo. Então, nós estamos colocando nossos desejos no nosso coração como um impulso, né? Por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo a esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, ao nosso redor, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso, Todo-Bondoso, se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, e comumente nós esquecemos, por exemplo, do nosso anjo guardião, ele é um espírito superior a nosso, então ele é um espírito bom. Então, muitas vezes, as nossas preces são atendidas, inclusive já pelo nosso espírito guardião, né? Você está para fazer uma prova, aí você vai fazer essa prova,
e fala assim: oh meu Deus, me dê calma, me dê lucidez, eu estudei, eu tenho certeza que eu sei, eu tenho certeza que, é, que eu posso ir bem nessa prova. Eu não sei se, se, se eu sou capaz de responder tudo, mas se eu tiver a oportunidade, o Senhor me dê calma. O nosso anjo guardião sabe do nosso esforço, então ele pode nos intuir a ter calma, né? Aí ele pode cantar aquela musiquinha da Neide, né? Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar, né? Vai passar em dois sentidos. Se você tiver calma e estudou o suficiente e merecer e for necessário, você vai passar. Mas daqui a pouco essa prova passa e outras coisas continuarão a acontecer. Então, né? Aí vem o terceiro ensinamento que vem do livro Os Missionários da Luz, falando sobre a prece, que é assim: a prece mobiliza exércitos de trabalhadores do Pai. Coisas que nós temos que imaginar. A partir do momento que nós oramos com fé, que nós oramos com fervor, oramos com sinceridade, né? Nós, com confiança, nós imobilizamos exércitos de trabalhadores no plano espiritual. Aí ele diz assim: a oração elevando o nível mental da criatura, confiante, confiança, e crente, com fé, no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome do nosso Pai. Oi, Omair, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Um abraço para Elaine, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês. Então, é, em nome, né, de Deus, em nome do Pai, né, muitas às vezes uma pessoa ora dizendo assim: estou com fome. E você está passando na rua, né, se toca porque um anjo te tocou, né, vamos dizer, Caritas te toca e fala assim: ajuda aquele irmão ali que está com fome. Aí você tem o poder de ser o anjo na vida daquela pessoa, né? Porque a prece mobiliza exércitos de trabalhadores do Pai. Você pode ser um trabalhador do Pai e ser influenciado por um anjo que diz assim: aquele irmão está precisando de um copo de água porque tem sede. Aquele irmão está precisando de um pão porque tem fome. Aquele irmão está precisando de paz no coração porque tem fome de justiça e de amor. Vai lá, socorre ele. E você, intuído dessa prece feita pelo irmão que está ali, se torna um dos trabalhadores do Pai. Olha que poder que tem a oração e quanto que ela move as pessoas. Agora nós vamos falar sobre um livro chamado A Vida Além do Véu, que não tem mais editado esse livro, não existe esse livro. Esse livro foi editado pela FEB a última vez lá no ano de 1980 e poucos. Eu só achei ele no sebo muito caro, né? E diz assim: as orações são tratadas por espíritos nomeados para este fim. Então ele diz assim no livro: deveis saber que há aqui, nomeados para a prece, guardas cujo dever é analisar e escolher as oferecidas pelos habitantes da terra, separá-las em classes e grupos e passá-las adiante para serem examinadas por outros e atendidas de acordo com seu merecimento e força. Parênteses. Eu li um livro chamado Vivendo no Mundo dos Espíritos, da Patrícia, né? E no capítulo 13, está dizendo pedidos. Capítulo 13 é o título Pedidos. E ela diz o seguinte: toda vez que nós pedimos na Terra, esse pedido é encaminhado para um plano espiritual superior e os seus pedidos são classificados e vindo, né? Pedidos possíveis, pedidos impossíveis. Por que impossível? Porque ele vai gerar só intranquilidade, né? Porque nós podemos pedir coisas ruins, né?
Engraçado que a gente não imagina que quando a gente pensa tomara que fulano morra, você está orando para que fulano morra, né? Isso é uma prece que não tem peso nenhum. E ela pode ir para o inferno ao invés de ir para o céu. Mas ela vai parar em algum lugar, alguém vai ouvir, né? E nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente pede. E ele continua: há também preces que nos apresentam sob tão profundo aspecto que ficam fora do nosso alcance, dos nossos estudos e conhecimentos. Estas, nós as passamos para os de gradação mais elevada, para que se tratem em vista do seu maior saber. Tem preces que espíritos superiores não conseguem, tão superior que ela é, que elas atravessam o plano espiritual superior e vão parar em outra margem, em outro lugar. O que André Luiz diz no livro Ação e Reação, que diz assim: petições semelhantes a essa elevam-se a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. Porque há preces que só Nossa Senhora, só Jesus são capazes de dizer ali, porque as preces são elevadas, né? É, e eu li um lugar, eu não sei se é aqui, porque eu li tantas coisas dizendo que as preces mais poderosas que existem, sabe quais são? São as das crianças. Achei interessante. Nessas leituras que eu vi, eu achei muito interessante essa informação. Então, continuando, né? Agora vem da mãe do Chico Xavier, do livro Cartas de uma Morta, né? E sem querer ela diz o que ela trabalha, né? Ela fala assim: nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou qualquer lugar onde um espírito que pede que sofre. Então, o trabalho dela é atender preces àqueles espíritos que pedem e que sofrem. Aí ela fala: as rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Até as orações das crianças são tomadas em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica tem sua anotação particular. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, mas tão puras elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Mas ela também diz: existem igualmente imprecações mais negras e mais dolorosas. E ela diz: todas, contudo, merecem o nosso particular carinho e acurada atenção, né? Porque às vezes as pessoas oram e pedem coisas que não deveriam ser pedidas. Mas um espírito superior sabe que ali não há uma pessoa má, há uma pessoa ignorante, ainda não ciente de tudo do milagre que ela será no futuro, o anjo que ela será no futuro. E hoje ela pede aquilo que ela tem, porque ninguém dá aquilo que não tem. Todo mundo dá aquilo que tem, né? Então, nós continuamos. No livro Missionários da Luz, na página 67, está escrito assim: a prece ajuda na cura, renovação e iluminação. Então faz assim: os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. De qualquer forma, a prece, né? Ela, quando vinda de um crente e ele pede com fervor, confiança, fé e sinceridade, ela emite, né? Ela pode ser tão poderosa que cura o corpo, renova a alma e ilumina a consciência. E aí tem uma frase que diz assim: a prece é fator de imunização espiritual, né? Está no livro Sexo e Destino, que diz assim: a esposa de Nemésio mantinha o hábito da oração, imunizava-se espiritualmente por si, repelia sem esforço quaisquer formas pensamentos
de sentido aviltante que lhe fossem arremessados. Porque nós podemos fazer, sim, um escudo protetor com a nossa fé. Nós podemos, sim, nos manter equilibrados com um escudo, uma carapaça de luz que nos ilumina e nos mostra, né, o caminho, nos fortalece e ninguém consegue julgar a energia ruim em cima da gente. E ele termina, né, as anotações dos espíritos por André Luiz no livro Os Mensageiros, né, dizendo assim: é indispensável a prática metódica da oração no lar. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? O André Luiz, né? Deve ser alguém, um instrutor, conversando com o André Luiz. Conclusões, né? Pelo que nós falamos, concluindo tudo o que nós falamos, né? Nós dizemos assim: pelos ensinamentos do Espiritismo acerca da oração, nós podemos ter certeza de que as nossas preces são sempre ouvidas e atendidas de acordo com méritos e benefícios. Os méritos que nós merecemos e os benefícios que ela irá trazer. Que quando pedimos pela nossa melhoria íntima e pelo crescimento espiritual, uma torrente de graças, de consolações, de orientações se derramam sobre nós, pela aproximação com os benfeitores que dirigem nossos passos. Benfeitores que dirigem os nossos passos, nós podemos ler os nossos anjos protetores, os nossos anjos da guarda, né? E aí continuamos. Que nos casos de erros por orgulho, quando nós erramos por orgulho, por omissão, por egoísmo, por vaidade, por falta de amor, por falta de caridade, por falta de perdão, nós devemos pedir ao Pai forças para não falir de novo e coragem para a reparação das faltas, que vão garantir-nos consciência tranquila e o fim do remorso e das ideias de culpa. Então, aquilo que nós conversamos semana passada sobre, principalmente o que eu falei com você sobre o meu sentimento de culpa, né? É porque ele nasceu muito provavelmente de erros que eu tive no orgulho, egoísmo, vaidade, falta de amor, de caridade e de perdão, né? E eu não oro o suficiente para que eles venham me garantir consciência tranquila, né? Porque eu sei, mas eu não preciso sentir remorso. Eu não preciso sentir ideias de culpa. Eu posso pedir a Deus oportunidade para reparar as faltas. E não simplesmente sentir culpa o tempo todo. Aí ele continua que a vontade, o pensamento e os sentimentos são tudo na oração. Vontade, pensamentos e sentimentos. Que os espíritos a nós vinculados por laços de afinidades apreciam as nossas preces, a eles dirigidas por se sentirem ainda lembrados e queridos. Que na hora da irritação, na hora da incerteza, na hora do descontrole emocional, dor, desespero, provações, depressão, angústia ou enfermidade, nós devemos nos recolher em silêncio e nos entregar à oração, rogando auxílio a Deus e a Jesus. A ajuda virá, a paciência despontará, a crise logo passará e a normalidade retornará, dando segurança às decisões que nos vão garantir bem-estar e reequilíbrio duradouro. Reequilíbrio duradouro.
Muitos sofrimentos e problemas morais, físicos e de saúde decorrem de faltas cometidas em vidas passadas, que temos de resgatar, através de provas necessárias ao nosso progresso espiritual. Como essas situações difíceis são úteis e indispensáveis à nossa felicidade futura, quer dizer, dela nós não escapamos, né? Não podem ser afastadas ante o nosso pedido, através da prece. Mas nunca faltará ajuda espiritual para facilitarmos a superação delas. E eu quis trazer duas preces para vocês, terminando o nosso encontro de hoje. A primeira prece eu recolhi do livro Obras Póstumas, onde Allan Kardec recebe a missão. E a missão de Allan Kardec não era nada simples. A missão de Allan Kardec, segundo o Espírito Verdade, e vocês vão encontrar isso lá no final do livro do Obras Póstumas, sob o título Minha Missão, né? Dizendo assim que o Espírito Verdade esperava que ele aceitasse a missão. E a missão dele não seria nada simples. A missão dele era transformar o mundo. Allan Kardec, sua missão é transformar o mundo. Você aceita? Olha a missão. Mas não vai ser nada fácil não, querido. O negócio é o seguinte, vou falar com as minhas palavras, né? Você vai ser traído, você vai ser julgado na lama, você vai sofrer o pão que o diabo amassou, você vai passar por muitas dificuldades, pessoas que você ama muito vão fazer coisas com você do arco da velha, você vai ter pouquíssimas pessoas para te ajudar, o seu trabalho vai ser muito criticado. Mas você não vai poder dizer a ninguém que eu te disse que você tem essa missão. Você vai ter que trabalhar em silêncio e sofrendo todas essas dores. Você aceita? Aí ele aceita, né? Ele fala assim: eu duvido do corpo, mas eu quero. Eu duvido do corpo, mas a minha vontade nunca será desfalecer. E ele faz uma oração no final, né? Dizendo assim para o Espírito Verdade. Eu queria dar um exemplo de uma oração. Rosa, é o recurso certo no descontrole emocional. E muitas vezes a gente só reconhece que teve o descontrole emocional após nós julgarmos, chutarmos o balde, né? É muita coisa. Ele diz assim: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios. Faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis. E com o teu auxílio e os teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Nossa, que prece emocionante, que só pode vir de espíritos elevados como Allan Kardec. Então, a nós, eu deixo um poema final de Alta de Souza, escrita no livro Parnaso de Além Túmulo, Mensagem Fraterna, que eu postei ontem nos grupos do Núcleo, do Amigos do Núcleo, na minha página pessoal, e também postei no grupos privado do Núcleo, né?
que diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre, e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Terminamos assim o nosso encontro de hoje, elevando uma prece a Deus de agradecimento. Gratidão. Gratidão é aquilo que nós temos a pedir hoje ao Pai. Gratidão por me dar a oportunidade, nos dar a oportunidade de conhecer essa doutrina tão bendita que é o Espiritismo. Mas que nós não somente tenhamos o conhecimento, nós possamos sair também para a prática do bem e da caridade, o amor ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo. Obrigado, irmã Lúcia, por tudo quanto tem feito por nós, hoje e sempre. Que esse amor que o Pai derrama sobre nós na figura de Jesus possa ser correspondido por nós a levar o pão ao faminto, a água ao sedento, a palavra ao necessitado. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por todas essas dificuldades, porque são elas que nos dão forças para seguirmos em frente. Nós ainda não sabemos disso, mas sabemos que elas são necessárias em nossas vidas. Socorre os doentes, Senhor, nos hospitais. Dá a eles a oportunidade do refazimento. Dá a eles a cura, se necessária. Que eles voltem ao lar para compor as famílias, se assim for da sua vontade. Que assim seja. Uma boa tarde. Muito obrigado. Eu vou encerrar o vídeo.